Obrigada por ter adquirido a máquina de costura eletrônica da Janome. Sua máquina de costura Janome integra características bastante avançadas, tais como corte automático da linha, sistema de alimentação de voltagem automático universal, duas formas de controle de velocidade, monogramas costurados, costura em baixíssima velocidade com uso do botão Start, Stop e muito mais neste modelo compacto. Temos certeza que você ficará satisfeito por ter escolhido uma máquina de costura da Janome. Ela lhe trará muitos anos de satisfação. Operação básica. Acessórios e armazenamento. A base móvel oferece espaço adicional para o manuseio de materiais volumosos e também serve para o armazenamento dos acessórios. A base móvel pode ser facilmente retirada para costuras com braço livre. Para retirá-la, deslize para o lado esquerdo e remova. Para colocá-la, encaixe partindo do lado esquerdo e deslize até o final. Para acolchoados e costuras pesadas, uma mesa extensora mais ampla pode ser acoplada à máquina. Conectando o cabo de energia. Esta máquina vem equipada com duas formas de controle de velocidade. Se você for usar o pedal de controle, conecte o plugue do cabo do pedal no seu conector, localizado na lateral da máquina. Para conectar o cabo de energia, conecte o plugue do cabo de energia no conector do cabo de energia, também localizado na lateral da máquina, e a outra ponta do cabo à tomada de energia. Visor de LCD. Quando você ligar a máquina, o visor de LCD automaticamente irá indicar o modo e o tipo de ponto 1. O visor de LCD indica o modo e tipo de ponto, largura e comprimento do ponto, e o tipo recomendado de calcador. Botões de função. Os 6 botões de função estão localizados de forma conveniente, próximos uns dos outros, para facilitar o acesso a eles durante a costura. Botão Start Stop. Pressione o botão Start Stop para iniciar ou parar o funcionamento da máquina. No entanto, o botão de Start Stop não funciona quando o cabo do pedal de controle está conectado à máquina. Preste atenção, pois a máquina não irá funcionar se o calcador estiver na posição levantada. A máquina irá funcionar devagar enquanto o botão de Start Stop estiver pressionado e irá mudar para a velocidade determinada pela barra deslizante de controle de velocidade quando o botão for solto. Ao manter este botão pressionado enquanto a máquina estiver funcionando, você irá diminuir a velocidade da máquina e, ao soltar o botão, a máquina irá parar de funcionar. Esta função é muito útil quando um controle preciso da costura é necessário. Botão retrocesso de ponto. Enquanto você mantiver este botão pressionado, a máquina irá costurar em retrocesso, para trás, quando estes tipos de pontos forem selecionados. Para reforçar o início da costura, pressione este botão e o mantenha pressionado para que a máquina costure em retrocesso na velocidade mais baixa. Quando outros tipos de pontos forem selecionados, ao pressionar o botão de retrocesso, a máquina fará o arremate da costura e irá parar automaticamente. Botão arremate automático. Quando estes tipos de pontos forem selecionados ao pressionar o botão de arremate automático, a costura será arrematada e a máquina irá parar automaticamente. Quando outros tipos de pontos forem selecionados ao pressionar o botão arremate automático, a máquina irá costurar até completar o desenho do ponto selecionado, arrematará a costura e irá parar automaticamente.
Botão levantar, abaixar a agulha. A máquina sempre irá parar de funcionar com a agulha abaixada, exceto quando uma das seguintes opções for selecionada: caseado de botão, cerzido ilhós e letras costuradas. Para levantar a agulha, pressione o botão levantar, abaixar a agulha. Botão do cortador de linha. Pressione este botão para cortar a linha assim que a costura terminar. Você poderá iniciar a próxima costura sem ter que puxar a linha para cima. Se você estiver usando linha grossa, use o cortador da linha localizado na tampa lateral. Se você pressionar o botão do cortador de linha antes de iniciar a costura, a máquina irá automaticamente cortar a linha assim que o ponto de arremate for dado. Botão agulha dupla. Quando você estiver costurando com agulha dupla, pressione o botão agulha dupla para limitar o ponto. Use somente agulhas duplas indicadas pela Janome. Se o tipo de ponto selecionado não for adequado para costura com agulha dupla, ao pressionar este botão, um alarme sonoro será emitido. Barra deslizante de controle de velocidade. A barra deslizante de controle de velocidade define a velocidade máxima de costura. Deslize a barra para a direita para aumentar a velocidade e, para diminuir a velocidade, deslize a barra para a esquerda. Enchendo a bobina. Levante o pino do carretel de linha e insira o carretel nele. Coloque o fixador de carretel na ponta para manter o carretel firme. O kit de acessórios básicos traz 2 tamanhos de fixadores de carretel. O fixador maior é usado com carretéis padrões e o fixador menor para carretéis menores. Se você precisar encher a bobina enquanto estiver costurando, use o pino de carretel sobressalente. Assim, você não precisará tirar a linha da máquina para encher a bobina. Insira o carretel sobressalente no buraco da tampa superior. Insira um carretel de linha nele e fixe o carretel com o fixador de carretel. Segure a linha com as 2 mãos. Puxe-a e passe ao redor da guia de linha conforme o desenho estampado na tampa superior da máquina. Insira a ponta da linha no buraco da bobina de dentro para fora. Coloque a bobina na haste do enrolador de bobina e puxe a haste para a direita. O visor de LCD indicará que a máquina está no modo de encher bobina. Com a sua mão, segure a ponta livre da linha que foi passada pela bobina, aperte o pedal de controle ou pressione o botão de Start-Stop para iniciar o enchimento da bobina. Pare a máquina depois que a bobina tiver sido enrolada várias vezes. Corte a ponta livre da linha bem próximo ao furo da bobina. Inicie a máquina novamente e, quando a bobina estiver completamente cheia, o enrolador de bobina irá parar automaticamente. Pare a máquina e volte a haste do enrolador para a sua posição inicial, movendo-a para a esquerda. Retire a bobina da haste e corte a linha com uma tesoura. Desligue a máquina usando o botão de liga-desliga e levante o calcador. Deslize o botão da tampa do compartimento de bobina para a direita para que ela se levante. Remova a tampa do compartimento. Coloque a bobina no compartimento de bobina de forma que a linha se desenrole no sentido anti-horário. Acerte a linha para que ela entre no encaixe que está na parte da frente do compartimento de bobina e, sutilmente, puxe-a para a esquerda entre as lâminas da mola de tensão até que a linha entre no encaixe lateral.
Leve a ponta livre da linha para a parte de trás da máquina, deixando-a no comprimento de 15 centímetros. Coloque a tampa do compartimento de bobina de volta. Para sua conveniência, o diagrama de colocação da linha da bobina está estampado na tampa do compartimento de bobina. Passando a linha na máquina. Levante a alavanca de regulagem da linha até sua altura máxima e o calcador. Levante o pino do carretel de linha e insira o carretel. Coloque o fixador de carretel na ponta para manter o carretel firme. Cada ponto por onde a linha passa está claramente indicado por um número, que também indica a sequência que deve ser seguida para se passar a linha na máquina. Segure a linha com as duas mãos, puxe e passe-a ao redor da guia superior de linha. Guie a linha para que ela não entre no vão localizado ao lado direito do seletor de tensão da linha. Leve a linha até a parte de baixo do guia de linha e puxe-o para cima até o topo da alavanca de regulagem da linha. Passe a linha da direita para a esquerda através do orifício do topo da alavanca de regulagem de linha. De forma firme, puxe a linha para a parte arredondada do orifício e puxe-a para baixo, dentro do guia de linha da esquerda. E passe-a através do guia inferior, puxando para a direita e deslizando-a para a barra de agulha localizada à esquerda. Fica mais fácil passar a linha na agulha quando o passador de linha embutido é utilizado. Levante a agulha até sua altura máxima e abaixe o calcador. Puxe para baixo da agulha vindo de trás. Puxe a linha ao redor do guia de linha e passe-a da esquerda para a direita na parte de baixo do gancho. Continue puxando-a ao redor do guia da linha, agora para o lado direito, deslizando-a entre o guia e o suporte lateral. Levante lentamente o puxador do passador de linha e verá que um laço da linha se formou do outro lado do orifício da agulha. Puxe a ponta da linha de forma que ela passe pelo orifício da agulha e puxe-a para trás. Passando a linha da bobina. Levante o calcador e ligue a máquina usando o botão de liga-desliga. Segurando a ponta da linha com sua mão, pressione 2 vezes o botão de levantar/abaixar a agulha. Puxe a linha da agulha de forma a erguer um laço da linha que vem da bobina. Puxe as 2 linhas para trás ao mesmo tempo e por baixo do calcador, deixando-as no comprimento de 10 centímetros. Removendo e colocando o calcador. Levante a agulha até sua altura máxima e desligue a máquina usando o botão de liga-desliga. Levante o calcador puxando a alavanca para cima. Pressione a alavanca localizada na parte de trás do suporte do calcador. O calcador irá se soltar. Coloque o calcador desejado embaixo do suporte do calcador e alinhe o pino exatamente na direção do encaixe do suporte. Abaixe o suporte do calcador para travá-lo. Tensão da linha. Para costuras em geral, ajuste o seletor de tensão de linha para 4. No entanto, para certos tipos de pontos, tal como o ponto concha, você terá que ajustar a tensão da linha manualmente. Mova o seletor de tensão para um número maior para aumentar a tensão e, para diminuir a tensão, mova o seletor para um número menor. Ajustando a pressão do calcador. Dependendo das condições de costura, a pressão do calcador pode ser ajustada. Para tecidos médios e pesados, ajuste a pressão do calcador para 6. Reduza a pressão para costurar aplicações decorativas e tecidos finos. O seletor tem 6 posições de pressão, entre 1 e 6. Você pode ajustar a pressão do calcador
de acordo com as diversas características da costura. Este ajuste é extremamente útil quando se estiver costurando acolchoados, quilts. Abaixando os dentes. Os dentes podem ser abaixados usando a alavanca dos dentes localizada na parte de trás do braço livre da máquina. Deslize a alavanca para a direita para abaixar os dentes e deslize a alavanca para a esquerda para erguer os dentes. Ao se girar o volante, os dentes voltarão para a posição original. Selecionando pontos de costura. Existem 120 pontos de costura, incluindo 7 tipos de casas de botão. Estes pontos de costura estão classificados em 3 grupos. Modo 1 para 10 tipos básicos de pontos, modo 2 para pontos utilitários e modo 3 para pontos decorativos. Modos de 4 a 6 trazem letras e números em estilo gótico. Para sua conveniência e fácil identificação dos pontos, um quadro de referência destacável com todos os tipos de pontos acompanha a máquina. Insira o pino do quadro de pontos no encaixe da tampa superior da máquina e ajuste o ângulo do quadro. O quadro de pontos pode ser virado ou retirado para ser guardado. Pressione a tecla Mode para selecionar o modo desejado e o visor de LCD irá mostrar o padrão principal para o grupo selecionado. O visor de LCD irá mostrar o número, a imagem, a largura e o comprimento do ponto, bem como o calcador recomendado para este tipo de ponto. Mudando o comprimento e a largura do ponto. Esta máquina é programada para otimizar o comprimento e a largura do ponto, para o tipo de ponto selecionado, mas você pode ajustá-la de forma a atender às suas necessidades específicas de costura. Para mudar o comprimento do ponto, pressione o sinal de mais ou de menos, mostrados no botão de comprimento de ponto. Para mudar a largura do ponto, pressione o sinal de mais ou de menos, mostrados no botão de largura de ponto. Para costuras retas, você poderá mudar a posição da agulha pressionando a tecla largura de ponto. Costura prática e técnicas avançadas. Casas de botão. O modo 2 traz 7 tipos de casas de botão. Você pode escolher o tipo de casa adequado para a peça de vestuário que estiver costurando. A máquina irá costurar a casa de botão automaticamente num único passo. Coloque o botão na parte de trás do calcador automático de casas de botão e empurre o suporte para trás, para que o botão fique fixo no suporte. O comprimento da casa de botão será calculado automaticamente. Conecte o calcador automático de casas de botão. Coloque o tecido embaixo do calcador. Abaixe o calcador. E puxe a alavanca de casas de botão para baixo o máximo possível. Inicie o funcionamento da máquina. A máquina irá parar automaticamente quando tiver terminado a casa de botão. Programando a combinação de tipos de pontos. Qualquer um dos tipos de pontos, exceto os tipos de pontos do modo 1 e os tipos de pontos, se criar uma combinação de tipos de pontos. Até 50 combinações podem ser armazenadas. Selecione o tipo de ponto desejado e pressione a tipo de ponto para armazená-lo também. Você pode programar um ponto espelhado clicando no botão de espelho de ponto. Programando letras e números.
Selecione modo 4 e digite o número do tipo de ponto referente ao caractere desejado. Pressione a tecla de memória para armazená-lo. Até 50 caracteres poderão ser armazenados. Letras europeias e russas podem ser encontradas nos modos 5 e 6, respectivamente. Vamos tentar programar de pé. Pressione a tecla Mode e selecione o modo 4. Digite o número 14, referente à letra D maiúscula, e pressione a tecla de memória para armazená-lo. Digite o número 41, referente à letra E minúscula, e pressione a tecla de memória para armazená-la. Digite o número 52, referente à letra P minúscula, e pressione a tecla de memória para armazená-la. Pressione a tecla de memória novamente para armazenar outra letra P minúscula. Pressione a tecla Mode e selecione o modo 5. Digite o número 51 referente à letra E minúscula com acento agudo e pressione a tecla de memória para armazená-lo. Agora você já pode costurar a palavra de pé. Para remover um caractere, pressione o lado esquerdo da tecla de cursor para levar o cursor para o lado esquerdo, ou pressione o lado direito da tecla para levar o cursor para o lado direito. Pressione a tecla Clear e o caractere que estiver em cima do cursor será removido. Para inserir um caractere, use a tecla de cursor para levar o cursor embaixo do caractere que estiver ao lado da posição onde deseja inserir um caractere. Digite o caractere e pressione a tecla de memória. O novo caractere será inserido antes do cursor. Cuidado e manutenção. Antes de iniciar qualquer procedimento de cuidado ou manutenção da máquina, desligue-a usando o botão de liga-desliga e desconecte o cabo de tensão. Verificando a agulha. Verifique a agulha frequentemente para ter certeza que sua ponta não está desgastada ou rombuda. Substitua por uma agulha nova se estiver torta ou não afiada. Solte o parafuso do suporte da agulha e remova a agulha. Insira uma agulha nova com a parte reta voltada para a parte de trás da máquina. Empurre a agulha até que ela atinja o ponto de parada e aperte o parafuso do suporte da agulha com uma chave de fenda. Limpando a máquina. É recomendado que a área da lançadeira seja limpa ao menos uma vez por mês. Remova a agulha e o calcador. Deslize o botão da tampa do compartimento de bobina para a direita para que a tampa do compartimento de bobina se levante. Retire a bobina de dentro do compartimento de bobina. Remova os parafusos da placa de agulha usando uma chave de fenda. Remova a placa de agulha e o compartimento de bobina. Limpe os dentes, a lançadeira e o mecanismo de corte automático da linha com uma escova removedora de fiapos. Limpe o compartimento de bobina e a parte de dentro da lançadeira com um pano macio e seco. Recoloque o compartimento de bobina na lançadeira. Preste atenção para que a parte saliente do compartimento fique corretamente posicionada com a lançadeira. Coloque a placa de agulha e prenda-a apertando firmemente seus parafusos. Insira a bobina e coloque a tampa do compartimento de bobina de volta. Nunca use benzina ou outros solventes químicos para limpar o exterior da máquina. Limpe o exterior da máquina com um pano macio, umedecido em água morna com detergente neutro. A máquina continue funcionando e livre de problemas.